Não se sabe o quanto a mente de X havia sido afetada por eliminar antigos companheiros, mas era provável que ele nem tivesse tempo para pensar nisso, ou a enorme vontade de salvar o mundo mantinha o foco dele no que era mais importante, independente dos meios que fossem tomados para isso. Se X realmente for como Dr. Light descreveu, apresentando uma consciência praticamente humana, era impossível que essa guerra não deixasse suas marcas. E sem tempo para pensar, já foi direto das minas para o oceano parar as forças de Launch Octopus. As máquinas sob o comando do povo estavam realmente muito hostis. Todo robô que habitava aquele canto do mar queria mastigar ou detonar todos os circuitos de X. A infiltração é turbulenta, os inimigos realmente não estão de brincadeira. Até que em certo ponto X descobre uma parte do fundo que não é de areia, mas de metal. Coincidentemente existe um navio armado logo acima, tentando acertar o invasor com alguns mísseis. Sem perder tempo, X abate o navio e a colisão com o fundo do mar revela uma passagem secreta onde o Heart Tank estava escondido. Claro, não dá pra se esperar nada de mão beijada. Antes de conseguir pegar o upgrade, um colossal Utuboros aparece para tentar impedi-lo, mas acaba em pedaços. Um segundo monstro desses o espera guardando a entrada para a sala de Launch Octopus, mas também acaba completamente destruído. Enfim, era hora de enfrentar Launch Octopus num ambiente em que ele tirava completa vantagem. É uma luta completamente diferente do que X estava acostumado, mas a palavra é adaptação. Com o programa cognitivo que recebeu de Dr. Light, demorou pouco tempo para que se acostumasse e passasse a tirar vantagem da física aquática. Ficou claro também que além de controlar forças marítimas, Launch Octopus, assim como Storm Eagle e Armored Armadillo, e até mesmo Sigma no início do jogo, estavam controlando praticamente todas as rotas de transporte, seja aéreo, rodoviário, hídrico e até subterrâneo. Com tudo isso, era questão de tempo até que os habitantes da cidade de Abel ficassem sem o mínimo de que precisavam para sobreviver. Mas graças a X e sua vitória sobre o povo traidor, agora todas as vias de transporte podiam ser restauradas. O momento agora era de parar as atividades secundárias da Revolução, impedir Boomer Kuwanger de tornar a torre que invadiu em outra base e parar as tropas de guerrilha de Steam Chameleon. Dessa vez, acatando as orientações da divisão de inteligência, X vai à caça do Reploid mais veloz do mundo. A torre é realmente um desafio e tanto, uma jornada vertical difícil de se completar. E entre escadas, paredes e elevadores, outro Heart Tank é encontrado, até que finalmente Boomer Kuwanger dá as caras. O motivo que levou o mestre da velocidade a se juntar a Sigma é um tanto interessante. Kuwanger era um tipo diferente de Reploid, aparentemente incapaz de ter emoções e por consequência não tinha empatia pelos seus criadores. Então a decisão de qual lado ficar foi tomada baseada apenas em seu raciocínio e cálculos. Para ele, era muito mais racional se juntar a uma rebelião pela própria liberdade do que defender seres inferiores física e intelectualmente. Até porque as chances da revolução de Sigma dar certo eram bem altas. Ele só não contou com um certo X nessas variáveis, um erro fatal que lhe custou a vida. Por fim, era preciso se infiltrar na floresta e neutralizar ninguém menos que Steam Chameleon. Como um bom estrategista, o Camaleão organizou todas as máquinas do local para tentar impedir a chegada de X, incluindo robôs lenhadores, pássaros e até Reploids dirigindo Ride Armors. Até o terreno foi usado, com partes de areia movediça tentando engolir nosso herói azul. Mas nada disso iria impedi-lo de verdade. Seguindo a orientação da divisão de inteligência, X já tinha eliminado o Launch Octopus, deixando a floresta parcialmente alagada em alguns trechos. Assim ele pôde coletar mais um Heart Tank. E não é só isso. Escondida entre as rochas estava uma última cápsula para a armadura. Ela estava protegida pelo RT-55J, um mecaniloide que lembra bastante o Alto, ajudante de Dr. Light lá no século XXI. Infelizmente não existem informações sobre a origem desse mecaniloide, mas o fato de estar guardando a cápsula abre portas para a imaginação. E esse upgrade para o tronco de X era muito útil, reduzindo todos os danos pela metade. Sem perda de tempo, os dois ex-colegas têm seu dramático reencontro.
Treinado para combates na selva, Sting Chameleon usa todas suas técnicas para dar um jeito em X. Habilidades essas que fizeram dele uma lenda em operações especiais, se infiltrando em locais impossíveis de invadir e cumprindo todas as missões que eram dadas. Os motivos de ter se juntado a Sigma são meio confusos. Em certo ponto, ele diz que podem ter reféns envolvidos, o que estaria forçando ele a fazer todas as ordens do ex-comandante dos Hunters, mas também diz que vai deixar sua marca na Revolução, então parece que tudo não passava de um jogo mental. De qualquer forma, Sting Chameleon se prova um linguarudo mentiroso, pois X o derrota e não há notícia nenhuma de outras pessoas envolvidas. Com o último Maverick neutralizado, a divisão de inteligência consegue recuperar as coordenadas da fortaleza de Sigma, que fica bem no meio de um oceano, assim como Zero informa. X logo coleta os itens que faltavam para se tornar mais resistente e forte e vai para tal fortaleza. Chegando lá, encontra Zero assim como previsto. O Hunter Vermelho diz para se separarem e enquanto ele mantém as forças de defesa do lugar ocupadas, X aproveita a deixa para se infiltrar na base. Assim que consegue entrar na fortaleza, X já é surpreendido por uma enorme quantidade de inimigos e por um rosto familiar. Vile aparece perseguido por Zero, que diz para X recuar, pois ele vai dar um jeito no traidor. Os dois entram em outra sala e apenas os sons do combate são ouvidos. De repente se faz silêncio. Será que Zero tinha conseguido? Infelizmente não aconteceu como o X esperava. Vile tinha conseguido vencer usando a Ride Armor e prendeu Zero numa jaula eletromagnética. O vilão tenta convencer X a fazer tudo o que ele mandar, caso contrário seu amigo loiro ia sofrer as consequências. Zero rebate falando pro amigo azul não ouvir Vile. Ele deve ser destruído o mais rápido possível. Vile ri e diz: "Vai sonhando, Zero. X sabe que nunca vai conseguir me derrotar com essas armas primitivas." Parecia tudo perdido. X até tenta lutar, mas seus esforços são em vão e acaba preso também. Mas no último esforço, Zero se liberta e consegue se segurar na Ride Armor de Vile. Pode ser, mas eu ainda não terminei. O que resta é uma cena triste de se ver. Em seu último ato, Zero se sacrifica para tentar destruir Vile. Mas só a Ride Armor dele desaparece. O inimigo ainda tem muita força para continuar lutando. Mas não é só ele que tem cartas na manga. X, surpreendentemente, absorve toda a energia que o prendia e agora pode lutar de igual para igual com Vile. E dessa vez é o bem que vence, pelo menos essa batalha. Zero, apesar de ainda estar vivo, tinha somente metade do corpo e lutava para não desligar. Ele percebeu que X ficou ainda muito mais forte e estava pronto para enfrentar Sigma. Com isso, o Hunter Vermelho, que tinha acabado de assumir o posto de comandante, morre.